De Sir Arthur Conan Doyle, A Nova Catacumba. Olha aqui, Burger, disse Kennedy. Francamente, eu gostaria que você confiasse mais em mim. Os dois famosos pesquisadores da antiguidade romana estavam sentados no confortável aposento de Kennedy, que dava para o corso. A noite estava fria e os dois tinham puxado suas cadeiras para junto da precária estufa italiana, que irradiava uma zona mais de abafamento que de calor. Lá fora, sob o vivo fulgor das estrelas invernais, estendia-se a Roma moderna, o longo cordão duplo de lâmpadas elétricas, os cafés brilhantemente iluminados, as carruagens velozes e a densa multidão das calçadas. Mas aqui dentro, no suntuoso salão do jovem e rico arqueólogo inglês, só havia para ver a Roma antiga. Frisos lascados e gastos pelo tempo pendiam ao longo das paredes. Velhos bustos cinzentos de senadores e soldados, com suas cabeças pugnazes e rostos duros e cruéis, espiavam dos cantos. Na mesa de centro, entre uma mixórdia de inscrições, ornatos e fragmentos, via-se a famosa reconstituição feita por Kennedy dos banhos de Caracalla, que tanto interesse e admiração excitara quando exposta em Berlim. Havia ânforas pendentes do teto e uma confusão de curiosidades juncava o rico tapete turco vermelho. De tudo aquilo não havia uma só peça que não fosse da mais inatacável autenticidade e de extraordinária raridade e valor. Pois Kennedy, embora com pouco mais de 30 anos, era altamente reputado em toda a Europa naquele ramo particular de pesquisa. E, além do mais, era provido dos meios de fortuna que representam para as energias de um estudioso ou uma entrave fatal, ou, se ele conserva fiel ao seu propósito, uma enorme vantagem na corrida pela fama. Não poucas vezes fora Kennedy tentado a esquecer os seus estudos pela sedução de caprichos e prazeres, mas ele tinha uma mente incisiva, capaz de aturada e concentrada aplicação, que culminava em intensas reações de voluptuosos langor. Seu rosto agradável, com a fronte alta e branca, o nariz agressivo e a boca um tanto mole e sensual, fornecia um bom indício da combinação de força e fraqueza que marcava o seu caráter. Seu companheiro, Julius Burger, era um tipo totalmente diferente. Era fruto de uma mistura curiosa, pai alemão e mãe italiana, com as rijas qualidades do norte estranhamente mescladas às graças mais amenas do sul. Os olhos azuis, teutônicos, iluminavam-lhe a face queimada de sol. E acima deles avultava uma testa maciça e quadrada, moldurada numa franja de cabelos curtos e louros. O queixo forte e firme era cuidadosamente escanhoado. Seu companheiro observava com frequência o quanto ele lembrava aqueles velhos bustos romanos que espreitavam das sombras nos cantos do salão. Sob o seu rude vigor germânico, apontava sempre um toque de sutileza italiana. Mas o sorriso era tão espontâneo, o olhar tão franco, que fazia perceber ser aquilo apenas uma indicação das suas raízes, sem verdadeira relação com seu caráter. Em idade e renome, ele ocupava o mesmo plano do seu confrade inglês, mas sua vida e seu trabalho tinham sido ambos bem mais árduos. 12 anos antes, ele chegara a Roma como o estudante pobre e vivera desde então de uma modesta dotação para pesquisas que lhe fora concedida pela Universidade de Bonn. Lenta, penosa e obstinadamente, com incrível pertinácia e persistência, ele subira degrau por degrau a escada da fama. Agora era membro da Academia de Berlim e tudo indicava que em breve ascenderia à cátedra na maior das universidades alemãs. Mas
a unicidade de propósitos que o alcançara em seu trabalho ao mesmo alto nível do rico e brilhante bretão fizera com que em tudo mais ele se conservasse infinitamente inferior ao outro. Seus estudos nunca lhe tinham deixado lazeres em que cultivar as amenidades sociais. Era só quando falava do seu próprio assunto que seu rosto se enchia de vida e animação. Fora disso, mantinha-se calado, contrafeito, cônscio de suas limitações em temas mais amplos e impaciente com as frivolidades que são o refúgio habitual dos que não têm ideias e a expressar. Ainda assim datava de alguns anos aquela convivência que parecia aos poucos amadurecer para uma autêntica amizade entre aqueles dois rivais tão diferentes. A base e origem disso era o fato de que, em seu campo de estudo, cada qual era o único entre os homens mais jovens, com conhecimento, entusiasmo bastante para apreciar devidamente o outro. Seus interesses e empenhos comuns os tinham reunido, e cada um fora atraído pela competência do outro. Depois, gradualmente, algo mais se acrescentara a isso. Kennedy deixara-se encantar pela franqueza e simplicidade do seu competidor, enquanto Burger, a seu turno, se sentira fascinado pela vivacidade e brilhantismo que tinham feito Kennedy tão popular na sociedade romana. Digo tinham, porque no momento a estrela do jovem inglês andava um tanto ofuscada. Um caso de amor, cujos detalhes não chegaram a ser muito claros, revelara de sua parte uma frieza e insensibilidade que chocara muitos dentre os seus amigos. Mas nos círculos solteiros de estudiosos e artistas que ele preferia frequentar, não havia um código de honra muito rígido em tais matérias, embora aqui e ali alguém pudesse balançar a cabeça ou encolher os ombros ante a fuga de dois e o retorno de um só. O sentimento geral era provavelmente de curiosidade, possivelmente de inveja, mais que de reprovação. Olha aqui, Burger, disse Kennedy, encarando com frieza o rosto plácido do companheiro. Francamente, eu gostaria que você confiasse mais em mim. Assim falando, ele apontava um tapete estendido no chão. Sobre o tapete estava uma cesta comprida e rasa, feita de fino vime trançado, do tipo usado para frutas na campanha, e amontoada nela uma miscelânea de objetos. Ladrilhos com inscrições, tabuletas partidas, mosaicos trincados, farrapos de papiro, ornatos metálicos enferrujados, que para o não iniciado teriam parecido despejados de uma lata de lixo, mas que um especialista reconheceria prontamente como único em seu gênero. Aquela pilha de detritos na cesta de frutas supria nada menos que um desses elos perdidos da evolução social que tanto interesse despertam no pesquisador. Fora o alemão quem os trouxera, e os olhos do inglês fitavam-no com avidez. Eu não vou me intrometer com seu tesouro, mas gostaria muito de ouvir a respeito, prosseguiu ele, enquanto Burger, calmamente, acendia um charuto. É, evidentemente, uma descoberta da máxima importância. Essas inscrições vão fazer sensação em toda a Europa. Para cada um desses aqui, há 1 milhão lá, disse o alemão. São tantos que uma dúzia de sábios poderia passar a vida inteira em cima deles e ganhar uma reputação tão sólida quanto o castelo de Sant'Angelo. Kennedy quedou pensativo, com um vinco na sua bela testa e a repuxar com os dedos os elegantes bigodes. Você se traiu, Burger, disse por fim. Suas palavras só podem significar uma coisa. Você descobriu uma nova catacumba. Pensei que você já tivesse chegado a essa conclusão há mais tempo, vendo essas peças. Sim, na verdade era o que elas pareciam indicar, mas as suas últimas observações deram-me a certeza. Não há lugar, exceto
uma catacumba que possa conter um acervo tão vasto de relíquias como o que você descreve. Exato. Não há nenhum mistério nisso. Eu descobri uma nova catacumba. Onde? Esse sim é o meu segredo, meu caro Kennedy. Tudo que lhe digo é que a sua localização é tal que não há uma probabilidade em 1 milhão de alguém mais vir a dar com ela. É de uma data diferente da de qualquer outra catacumba conhecida e foi conservada para o sepultamento dos cristãos mais ilustres, de modo que os despojos e relíquias são completamente diferentes de tudo o que já foi visto antes. Se não conhecesse a sua competência e a sua energia, meu amigo, eu não hesitaria em, sob penhor de sigilo, contar-lhe tudo a respeito. Mas, sendo as coisas como são, creio que devo preparar a minha comunicação antes de me expor a tão temível concorrência. Kennedy amava o seu ofício com um amor que era quase uma mania, um amor que o mantinha fiel a ele em meio às distrações que acendiam um jovem rico e dissipado. Tinha ambição, mas a ambição vinha depois do puro prazer e interesse abstratos que sentia em tudo que tocava a vida antiga e a história da cidade. Ardia por ver com os próprios olhos aquele novo mundo subterrâneo que o colega descobrira. Ouça, Burger, disse ele gravemente. Lhe dou minha palavra que você pode confiar em mim irrestritamente nesse assunto. Nada me induziria a pôr no papel o que quer que eu visse sem a sua expressa permissão. Compreendo perfeitamente a sua atitude e a considero mais que natural. Mas de minha parte, você não tem nada a recear. Por outro lado, se você não me disser, farei uma pesquisa sistemática e com toda certeza acabarei por descobrir a coisa. Neste caso, é claro, farei dela o uso que eu bem entender, pois então não terei com você compromisso algum. Burger sorriu reflexivamente sobre o charuto. Tenho notado, amigo Kennedy, disse, que quando peço uma informação sobre algum ponto, você nem sempre se mostra muito disposto a prestá-la. Quando foi que você me perguntou alguma coisa e eu não lhe respondi? Lembre-se, por exemplo, do material que eu lhe cedi para o seu trabalho sobre o templo das Vestais. Ora, aquilo era coisa de somenos. Se eu tivesse consultado sobre algo pessoal, duvido que me respondesse. Essa nova catacumba é, para mim, um assunto muito pessoal, e eu certamente esperaria um sinal de confiança em troca. Não percebo bem aonde quer chegar, disse o inglês. Se isso quer dizer que você responderia a minha pergunta sobre a catacumba, se eu respondesse a qualquer pergunta sua, digo-lhe que estou de pleno acordo. Muito bem, disse Burger, recostando-se na poltrona e soprando para o alto uma nuvem azul de fumaça de charuto. Fale-me das suas relações com Miss Mary Sanderson. Kennedy saltou na cadeira. Fuzilou um olhar irritado sobre o seu impassível companheiro. Que diabo está dizendo? Gritou. Isto é pergunta que se faz? Deve ser uma piada, mas é a pior que você já inventou. Não é piada, disse Burger com simplicidade. Eu estou realmente interessado nos pormenores do caso. Sei muito pouco sobre o mundo, sobre as mulheres, sobre a vida em sociedade, coisas que tais, em um episódio como esse, têm para mim a fascinação do desconhecido. Eu conheço você, e a conheci de vista. Cheguei mesmo a falar-lhe, 1 ou 2 vezes. Gostaria muito de ouvir da sua própria boca o que houve exatamente entre vocês. Não lhe direi uma só palavra. Tudo bem. Foi apenas uma fantasia para ver se você se dispunha a revelar um segredo tão facilmente quanto esperava que eu revelasse o meu sobre a nova catacumba. Você não o faria. Nem eu esperava que o fizesse. Por que pensar que fosse diferente comigo? O relógio de São João está batendo às 10. É hora de eu ir para casa. Não, espera um pouco. Burger, disse Kenny. Francamente,
É um capricho ridículo da sua parte querer saber sobre um velho caso de amor que acabou há meses. Você sabe que um homem que fala de mais coisas é considerado um grande canalha e o pior dos vilões. Certo? Disse o alemão, apanhando a sua cesta de curiosidades. Se se fala de uma moça até então desconhecida, deve ser assim. Mas, nesse caso, veja bem, foi um assunto público que Roma inteira comentou. E assim, você não estaria causando a Miss Sanderson nenhum mal comentando o caso comigo. Seja como for, respeito seus escrúpulos e, portanto, boa noite. Espera um pouco, Burger, disse Kennedy, pousando a mão no braço do outro. Esse negócio da catacumba me interessa muitíssimo. E eu não vou desistir tão facilmente. Que tal perguntar-me alguma outra coisa? Algo não tão excêntrico desta vez? Não. Você recusou. É assunto encerrado, disse Burger com a cesta no braço. É claro que tem toda a razão em não querer responder. E é claro que eu também tenho. Mais uma vez, meu caro Kennedy. Boa noite. O inglês ficou olhando Burger cruzar a sala e este já tinha a mão na maçaneta quando seu anfitrião saltou de pé com o ar de quem se conforma, com o que não tem remédio. Espera aí, meu velho, disse. Acho que você está se comportando de modo ridículo. Mas já que é esta a sua condição, acho que tenho de submeter-me. Detesto dizer qualquer coisa sobre uma mulher, mas, como você disse, Roma inteira está a par da história e eu não creio que possa contar-lhe algo que você já não saiba. O que é que quer saber? O alemão voltou para junto da estufa e, depondo a cesta, afundou-se outra vez na cadeira. Pode ceder-me outro charuto? Disse. Muito obrigado. Eu não fumo quando trabalho, mas aprecio muito mais uma conversação quando estou sob a influência do tabaco. Agora, no que toca a essa jovem com quem você teve a sua pequena aventura, que fim levou ela? Está em casa com a família. Ah, é mesmo? Na Inglaterra? É. Que parte da Inglaterra? Londres? Não. Wickham. Você deve desculpar a minha curiosidade, meu caro Kennedy, e devo levá-la à conta da minha ignorância do mundo. Deve ser uma coisa bastante simples convencer uma mocinha a sair por aí com você durante 3 semanas e depois devolvê-la à família em... Qual é mesmo o nome do lugar? Twickenham. Sim, Twickenham. Mas é algo tão estranho a minha experiência que eu não posso sequer imaginar como você o consegue. Por exemplo, se você amasse a moça, dificilmente o seu amor acabaria em 3 semanas. Portanto, presumo que não a amava em absoluto. Mas, se você não a amava, por que fazer aquele grande escândalo que o prejudicou e arruinou a vida dela? Kennedy fitou mal-humorado o olho vermelho da estufa. É uma maneira lógica de encarar a coisa, sem dúvida, disse ele. Amor é uma palavra altissonante e representa uma porção de diferentes gradações de sentimento. Eu gostava dela. E, bem, você disse que a viu, sabe como ela era atraente. Mas ainda assim confesso, em sã consciência, olhando em retrospecto, que nunca poderia tê-la amado realmente. Então, meu caro Kennedy, por que o fez? A aventura da coisa teve um papel importante, ok? Então você gosta tanto assim de aventuras. Sem elas, onde estaria o colorido da vida? Foi a título de uma aventura que comecei a fazer-lhe a corte. Houve tempo em que me dediquei bastante a caçar bichos no mato, mas não há caça que se compare à de uma mulher bonita. Houve também a provocante dificuldade da coisa, pois, sendo ela a dama de companhia de Lady Emily Rudd, era quase impossível encontrá-la sós. E para coroar todos os obstáculos que me atraíam, eu soube por ela mesma, logo de princípio, que ela estava noiva. Mein Gott! De quem? Ela não citou nomes,
Não creio que alguém mais saiba disso. Então isso tornou a aventura mais excitante, não é mesmo? Bem, sem dúvida deu-lhe um certo tempero. Não concordo. Já lhe disse que não entendo nada dessas coisas. Meu caro amigo, você deve lembrar-se de que a maçã que você furtava da macieira do vizinho era sempre mais doce do que a que caía da sua. Então eu descobri que ela caíra por mim. O quê? Tão depressa? Ah, não. Levei bem uns 3 meses minando e solapando, mas por fim a conquistei. Ela entendeu que a minha separação judicial de minha esposa me tornava impossível fazer com ela o que seria o direito, mas concordou mesmo assim e nos divertimos a grande enquanto durou. E o outro? Kennedy deu de ombros. Acho que é uma questão de sobrevivência do mais apto. Se ele fosse o melhor, ela não o teria abandonado. Vamos mudar de assunto, eu já estou farto disso tudo, vai. Só mais uma coisa. Como foi que você se livrou dela ao fim das 3 semanas? Bem, nós dois já tínhamos esfriado um tanto. Você entende? Ela se recusou terminantemente, sob quaisquer circunstâncias, a voltar e enfrentar as pessoas que conhecerem Roma. Para, é claro, Roma me é necessária, e eu já estava aflito por retomar meu trabalho. Este por si já era um motivo óbvio para a separação. Mas houve mais. O pai dela apareceu no hotel em Londres, e houve uma cena. Coisa toda se tornou tão desagradável que, para dizer a verdade, embora no começo eu sentisse terrivelmente a sua falta, fiquei bem feliz de escapulir. Mas olha, prometa-me que não vai repetir nada do que eu lhe disse. Mas, caro Kennedy, isso nem me passaria pela cabeça. Mas tudo que você disse me interessa muito, pois me faz entender o seu modo de encarar as coisas, que é inteiramente diverso do meu, visto que eu conheço tão pouco a vida. E agora você quer saber da minha nova catacumba. Não adianta tentar descrevê-la, pois desse modo você nunca a encontraria. Só há uma coisa a fazer, que é levá-lo comigo. Ah, ótimo! Quando quer ir? Quanto mais cedo, melhor. Estou impaciente por vê-la. Bem, está uma linda noite, embora um pouco fria. Que tal sairmos daqui a 1 hora? Temos de tomar muito cuidado para que fique tudo entre nós. Se alguém nos visse a perambular juntos, suspeitaria de haver algo acontecendo. Todo cuidado é pouco, disse Kennedy. É longe? Algumas milhas. Não é muito para ir a pé? Ah, não, é uma caminhada fácil. Então é o melhor. Um cocheiro poderia ficar desconfiado se nos deixasse, aos dois, num lugar isolado no meio da noite. Exato. Acho que o melhor é nos encontrarmos na porta da Via Ápia, à meia-noite. Tenho de voltar ao meu alojamento para buscar fósforos, velas e outras coisas. Combinado, Burger. É muita bondade sua mostrar-me o seu segredo, e eu prometo que nada escreverei a respeito antes que você tenha publicado sua comunicação. Até já, estarei na porta às 12. O ar frio e cristalino estava cheio das melodiosas badaladas daquela cidade de relógios, quando Burger, embrulhado numa capa italiana e carregando na mão uma lanterna, partiu para o encontro. Kennedy surgiu das sombras para juntar-se a ele. Você é tão ardoroso no trabalho quanto no amor, disse rindo o alemão. É verdade, é verdade. Estou esperando aqui há quase meia hora. Tem certeza de que não deixou nenhuma pista de onde estamos indo? Nem por sombras. Caramba, estou gelado até os ossos. Vamos, Burger. Vamos aquecer-nos com uma boa arrancada. O som dos passos era alto e seco no pavimento de pedras desiguais da decepcionante trilha que foi tudo que restou da mais célebre estrada do mundo. 1 ou 2 campônios de volta da taberna e algumas carroças de hortaliças, rumando para Roma, foi tudo que encontraram no caminho. Marchavam a grandes pernadas, com as enormes tumbas avultando no escuro a cada lado, até alcançarem as catacumbas de São Calixto, e contra a lua nascente
avistaram adiante o grande baluarte circular de Cecilia Metella. Então Burger parou com a mão sobre o lado. Suas pernas são mais compridas que as minhas. Você está mais acostumado a caminhar, disse ele rindo. Acho que o lugar de virar é por aqui. Sim, ali está, depois da esquina da Trattoria. Olha, é um caminho muito estreito, por isso é melhor eu ir na frente e você me acompanhar. Ele acendera a lanterna e a luz lhes permitia orientar-se por um trilho estreito e tortuoso que serpenteava entre os charcos da campanha. O grande aqueduto da Roma antiga atravessava como uma lagarta monstruosa a paisagem banhada de luar, e a vereda conduzia-os por sob um dos gigantescos arcos e para além do cinto de tijolos derruídos que assinala a velha arena. Por fim, Burger parou à porta de um estábulo, tirou do bolso uma chave. Não me diga que a sua catacumba fica dentro de uma casa, exclamou Kennedy. A entrada fica. É justamente a garantia que temos de que ninguém mais a descobrirá. O proprietário sabe disso? Não. Ele tinha encontrado 1 ou 2 objetos que me deram, e há quase certeza de que a casa foi construída na entrada de um lugar dessa espécie. Então aluguei-a, fiz minhas escavações sozinho. Entre e feche a porta. Era uma construção comprida e vazia, com manjedouras ao longo de uma das paredes. Burger pousou a lanterna no chão e cobriu-a com a capa, tapando a luz em todas as direções, menos uma. Poderia chamar a atenção se alguém visse uma luz neste lugar retirado, disse ele. Ajude-me a remover essas tábuas. O assoalho estava solto num canto e, uma a uma, os 2 sábios ergueram as pranchas e as encostaram à parede. Embaixo havia uma abertura quadrada e uma escada de velhos degraus de pedra que mergulhava nas entranhas da terra. Cuidado! Exclamou Burger, quando Kennedy, em sua impaciência, se precipitava a escada abaixo. Lá embaixo há uma verdadeira coelheira. Se você errar o caminho uma única vez, as probabilidades são de 100 contra 1 que consiga sair novamente. Espere até que eu leve a luz. Como é que você encontra o caminho, se é tão complicado? No começo, por mais de uma vez, quase me perdi, mas aos poucos aprendi a orientar. Existe um certo sistema, mas para um homem perdido no escuro não seria possível descobri-lo. Mesmo agora eu sempre estendo um novelo de fio atrás de mim quando me aprofundo na catacumba. Você pode ver que é difícil, pois cada uma das passagens se divide e subdivide 1 dúzia de vezes antes que você ande 100 jardas. Tinham descido uns 20 pés abaixo do nível do estábulo e estavam agora numa câmara quadrada cavada no tufo brando. A lanterna projetava uma luz bruxuleante, viva embaixo e fraca em cima, nas paredes pardas pendilhadas. Em todas as direções viam-se as negras aberturas de passagens que irradiavam daquele centro comum. Fique bem atrás de mim, meu amigo, disse Burger. Não se atrase olhando qualquer coisa no caminho, pois o lugar onde vou levá-lo contém tudo que você possa ver, e mais ainda. Ganharemos o tempo indo lá diretamente. Enveredou por um dos corredores e o inglês seguiu nos seus calcanhares. A cada instante a passagem se bifurcava, mas Burger, evidentemente, seguia marcas secretas feitas por ele, pois não parava nem hesitava. Por toda parte ao longo das paredes, empilhados como em beliches de um navio de imigrantes, jaziam os cristãos da Roma antiga. A luz amarelada dançava nas feições engelhadas das múmias e produzia reflexos em crânios redondos e em cúbicos brancos cruzados sobre peitos descarnados. E por toda parte onde passava, Kennedy olhava com olhos cobiçosos para urnas funerárias, inscrições, pinturas, vestimentas, utensílios, tudo disposto como mãos piedosas haviam arrumado séculos atrás. Era evidente para ele, mesmo naqueles vislumbrantes passageiros,
que aquela era a mais antiga e mais rica das catacumbas, encerrando um tesouro de relíquias romanas como nunca dantes se oferecera de uma só vez à observação de um pesquisador. E se a luz apagasse? Perguntou ele enquanto avançava apressadamente. Trago uma vela de reserva, uma caixa de fósforo no bolso. Por falar nisso, Kennedy, você tem fósforos? Não. Seria bom você me dar alguns dos seus. Ora, não há problema. Não vamos nos separar. Falta muito? Tenho a impressão de que já andamos mais de um quarto de milha. Mais que isso, creio. Ao que parece, essas tumbas não têm fim. Pelo menos eu nunca o encontrei. Este agora é um trecho muito difícil. Acho que vou usar o meu novelo. Prendeu a ponta do fio a uma pedra saliente e pôs o novelo no bolso do peito do casaco, dando-lhe folga à medida que avançava. Kennedy viu que a precaução era justificada, pois as passagens se tinham tornado mais complexas e tortuosas do que nunca, numa verdadeira teia de corredores entrecruzados. Afinal, desembocaram num grande salão circular com um pedestal quadrado de tufo encimado por uma lousa de mármore. Por Júpiter! Exclamou Kennedy em êxtase, enquanto Burger pousava a lanterna sobre o mármore. É um altar cristão, provavelmente o primeiro que existiu. Aqui está a pequena cruz de consagração no centro. Sem dúvida, esse espaço circular era usado como a igreja. Exatamente, disse Burger. Se eu tivesse mais tempo, gostaria de mostrar todos os corpos sepultados nesses nichos ao longo das paredes, pois são os dos primeiros papas e bispos da igreja, com suas mitras, báculos e paramentos completos. Dá uma olhada naquele ali. Kennedy caminhou para o local indicado e contemplou a horrível cabeça frouxamente metida numa mitra esfarrapada, embolorada. Isto é interessantíssimo, disse ele. Sua voz retumbava no côncavo da abóbora. Por tudo quanto sei, não tem igual. Traga a lanterna para cá, Burger. Quero vê-los todos. Mas o alemão se afastara. Estava parado no centro do círculo de luz do outro lado do salão. Sabe quantas saídas falsas existem daqui à escada? Perguntou ele. Mais de 2.000. Sem dúvida, era uma das medidas de segurança que os cristãos adotavam. A probabilidade de um homem conseguir sair daqui é de 1 para 2.000, mesmo se ele tiver uma luz. No escuro, é óbvio, seria ainda muito mais difícil. É o que imagino. A escuridão é uma coisa terrível. Uma vez eu fiz a experiência, vamos fazê-la de novo. Inclinou-se sobre a lanterna e de repente foi como se uma mão invisível tivesse tapado com força cada um dos olhos de Kenny. Ele nunca conhecera uma treva como aquela. Era como se o comprimisse e esmagasse, um obstáculo maciço contra o qual o corpo se recusava a avançar. Ele estendeu as mãos para empurrá-lo de si. Chega, Burger, acenda a luz. Mas o seu companheiro pôs-se a rir. Naquele recinto circular, o som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Você parece inquieto, amigo Kennedy, disse ele. Vamos, homem, acenda a vela, disse Kennedy, impaciente. É estranho, Kennedy, mas eu não saberia dizer de modo nenhum pelo som a direção que você está. Você sabe onde eu estou? Não, parece estar de todos os lados. Se não fosse pelo fio que tenho na mão, não teria a menor ideia de por onde seguir. Aposto que não. Acenda a luz, homem. Para com essa tolice. Ora, Kennedy, há duas coisas de que, pelo que entendi, você gosta muito. Uma é a aventura, e a outra é um obstáculo a vencer. A aventura será encontrar a saída dessa catacumba. O obstáculo será a escuridão e as 2.000 saídas falsas que tornam um pouco difícil achar o caminho. Mas não precisa ter pressa. Você terá tempo de sobra, e quando de vez em quando parar para descansar, gostaria que você pensasse em Miss Mary Sanderson.
E se foi bonito o que você fez com ela? Seu demônio! O que você está querendo dizer? Urrou Kennedy. Estava correndo à volta em pequenos círculos e agatanhando a treva sólida com as duas mãos. Adeus, disse a voz zombeteira, já a certa distância. Francamente, Kennedy, mesmo de acordo com a sua própria versão, não acho que tenha sido bonito o que você fez com a moça. Havia uma coisinha que você disse não saber, e eu posso ajudá-lo. O noivo de Miss Sanderson era um pobre diabo sem graça chamado Julius Berger. Em algum lugar houve um ruído roçante, o vago som de um pé batendo numa pedra. Então o silêncio engolfou o velho templo cristão. Um silêncio estagnado e pesado que se fechou sobre Kennedy e o envolveu como a água em volta de um afogado. Uns 2 meses depois, a seguinte notícia circulou por toda a imprensa europeia. Uma das mais notáveis descobertas dos últimos anos foi a de uma nova catacumba em Roma, localizada a leste e não longe das bem conhecidas catacumbas de São Calixto. O achado desse importante ossuário, extremamente rico em interessantíssimos despojos dos primeiros cristãos, foi fruto da energia e descortino do Dr. Julius Berger, o jovem especialista alemão que se vem rapidamente alçando ao primeiro plano como autoridade em antiguidade romana. Embora tendo sido ele o primeiro a publicar a descoberta, sabe-se que um aventureiro menos feliz se antecipara ao Dr. Berger. Alguns meses atrás, Mr. Kennedy, o conhecido pesquisador inglês, desapareceu subitamente do seu domicílio no Corso e conjecturou-se que o seu envolvimento num escândalo recente tivesse levado a abandonar Roma. Apurou-se agora que, na verdade, ele foi vitimado pelo seu ardente amor à arqueologia, que o levara a ocupar um lugar de destaque entre os romanistas contemporâneos. Seu corpo foi encontrado nas profundezas da nova catacumba, e era evidente, pelo estado de seus pés e botas, que ele vagou durante muitos dias pelos tortuosos corredores que tornam aquele cemitério subterrâneo tão difícil de explorar. Ao que tudo indica, o instinto, com inexplicável precipitação, aventurou-se naquele labirinto sem sequer levar consigo velas e fósforos, e o seu triste destino foi o resultado natural dessa temeridade. Que torna o fato mais lamentável é que o Dr. Julius Berger era amigo íntimo do morto. Seu contentamento ante a extraordinária descoberta que ele teve a sorte de fazer foi grandemente empanado pelo trágico fim do seu amigo e confrade.